Lições Bíblicas Adultos do quarto trimestre de 2024. Conheça agora o tema que estudaremos nesse próximo ciclo: as promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Abordaremos diversas promessas que estão presentes ao longo das Sagradas Escrituras. Comentarista, Pastor Elinaldo Renovato. Lições Bíblicas Adultos do quarto trimestre de 2024. Lições Bíblicas Jovens do quarto trimestre de 2024. Conheça agora o tema que estudaremos nesse próximo ciclo: alcance um futuro feliz e seguro. Conselhos de Salomão no livro de Provérbios. Um convite à sabedoria e às promessas de proteção. Comentarista, Pastor Marcelo Oliveira. Lições Bíblicas Jovens do quarto trimestre de 2024. CBAD, a editora da Escola Dominical. Haverá paz no vale pra mim, eu sei. Muito cansado estou, mas procuro o Senhor. Dele a voz eu almejo ouvir. Na gloriosa manhã ou à noite ao dormir, haverá paz no vale pra mim. Haverá paz no vale pra mim, eu sei. Haverá paz no vale pra mim, eu sei. Nem a sombra da noite ali verei. Haverá paz no vale pra mim. Quando o sol surgir no horizonte além e mostrar todo o vale em flor, eu ali quero estar, muito alegre a cantar, na presença do meu bom Senhor. Haverá paz no vale pra mim, eu sei. Haverá
paz do Senhor, queridos irmãos, amigos, ouvintes que estão assistindo e participando conosco da live. Mais um programa abençoado, um podcast Jesus Pode. Quero cumprimentar a todos com a gloriosa paz do Senhor, cumprimentar também aqui o irmão Abner, que está aqui conosco, também o pastor Claudinei Rodolfo, nosso convidado especial, o irmão Douglas Vieira, que está nos controles técnicos de áudio e vídeo, né? Desejar que Deus continue lhe abençoando grandemente. Queridos, já de antemão queremos convidar você a compartilhar essa programação. Você que está assistindo através do Facebook, lembre-se de compartilhar. E quando compartilhar, marque no modo público, para que mais pessoas possam ter acesso. Quando você faz isso, o Facebook ajuda a impulsionar as publicações e a palavra do Senhor consegue alcançar outras pessoas, amigos que estarão ouvindo e assistindo o podcast. Também nós convidamos você a estar participando no YouTube, interagindo conosco. Nós temos o canal oficial aqui da De Passo Fundo, né? Então a De Passo Fundo RS, você pode estar sendo inscrito do canal do YouTube, ativar o sininho para receber as notificações de todas as programações. Temos o podcast que vai ao ar às quartas-feiras, temos também os cultos que são transmitidos ao vivo, e você pode estar assistindo depois, durante a semana, em outros dias, a programação, voltando, pausando, talvez para assistir, né, com mais calma, com mais tranquilidade. Amém? Queridos, quero também desejar o nosso abraço ao pastor Ângelo Zanfir, né, pastor presidente aqui do Campo de Passo Fundo, a sua esposa irmã Tânia, pastor Mauro Bonato, a pastora também irmã Daniela, em nome dele saudar todos os obreiros aqui do campo da Assembleia de Deus em Passo Fundo, né, os líderes de departamentos, adolescentes, crianças, jovens, né, melhor idade. Já também lembrando que no dia 12 e 13 de outubro nós teremos um grande congresso infantil, então você é convidado a estar participando, né, do Congresso das Crianças. Esse mês é um mês que nós celebramos o mês das crianças, né? Então fica aqui o aviso. E logo após o podcast, às 10 horas, nós temos o tio Douglas, o tio César, o Vô10 com a Escola Bíblica de Férias online, também transmitido pelo Facebook, no canal oficial deles, né, EBF Online. Você pode estar assistindo. Nós temos a programação para toda a família. Temos programação para os jovens interagir conosco, temos programação para as crianças, para todos os irmãos que querem participar. Lembre de deixar o seu comentário de onde você está assistindo, mandar um abraço. Depois nós estaremos lendo aqui no YouTube, no Facebook, seu comentário para abençoar a obra do Senhor. Não posso me esquecer de mandar um abraço para minha esposa, irmã Nicole Menla, que está no nosso lar, também faz parte da equipe do Jesus Pode, trabalha nos bastidores, né? Que Deus abençoe a sua vida. E quero já cumprimentar aqui irmão Abner, paz do Senhor. Paz do Senhor, meus irmãos, paz do Senhor, irmão Lucas, pastor Claudinei. É uma alegria estarmos aqui mais uma vez aí no Jesus Pode. Eu agradeço os irmãos que já estão aqui ao vivo conosco no YouTube, e eu peço também que os irmãos compartilhem a live no Instagram, no WhatsApp, no Facebook, para que nós possamos alcançar mais pessoas e que a palavra de Deus também chegue a mais pessoas, chegue a mais casas. Nós agradecemos o pastor Claudinei por aceitar o convite. Deus abençoe. E eu creio que vai ser mais um podcast abençoado. Amém, glória a Deus. Paz do Senhor, pastor Claudinei. Paz do Senhor, Lucas. Paz do Senhor, Abner. Também ao Douglas, que está aqui conosco. Também minha saudação a todos os nossos amigos e irmãos que já estão aí, já sintonizados, ligados conosco. Nossa gratidão a Deus pela vida de cada um de vocês. Também louvar a Deus e agradecer, Lucas, né? Depois de tantas tentativas, é uma alegria poder estar com vocês, né? Mas Deus permitiu nessa oportunidade de estar aqui junto, conversando um pouquinho mais sobre a palavra do nosso Deus. Uma alegria. Amém, muito obrigado. Nós que estamos gratos, né, pelo pastor conseguir conciliar a sua agenda, né? Nós já tentávamos conversar algum tempo atrás com o pastor Claudinei, ele estava sempre com bastante atividades, né? E no tempo certo, no momento certo, oportuno, né? O Senhor proporcionou que hoje ele estivesse aqui trazendo um tema muito relevante, que é relacionamento familiar, né? Ele vai estar contando para nós, também tem um livro escrito, né, sobre o assunto. E você, nosso amigo, nosso irmão, fique sintonizado, não perca nenhum detalhe da programação de hoje, que está especial. Queridos, antes de nós já começarmos a ouvir o pastor Claudinei, eu quero convidar você, aonde você estiver, para curvar a tua cabeça e nós dirigirmos uma oração. Nós sabemos que aqui no estúdio nós temos 4 paredes e uma câmera. Nós não sabemos onde a palavra vai ser semeada, mas nós sabemos quem é o dono da seara. E nós somos os ceifeiros.
Jesus disse: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda a criatura. Então nós não sabemos quem vai escutar durante a semana, quem estará escutando agora, mas que nós possamos pedir que o Senhor venha guiar e direcionar a palavra com uma flecha na mão do valente, como diz a palavra, e que venha brotar nos corações, tanto nos nossos corações aqui no estúdio, toda a equipe do podcast, né? Deus usando o pastor Claudinei uma vez mais, e também dos irmãos que estão assistindo no YouTube e no Facebook. Amém? Amém. Querido e bondoso Deus, nós te louvamos pela oportunidade de servir. Nós agradecemos pelo dia de hoje, pelo dom de vida que o Senhor tem nos dado, pela dádiva, Senhor Luiz, e nós termos acordado nesta manhã, Senhor Luiz, e estarmos aqui para falar do teu amor. Nós te pedimos, usa o pastor Claudinei novamente nas tuas mãos, como tem sempre usado, Senhor Luiz, que a palavra venha adentrar nos corações. Usa o irmão Abner, usa o irmão Douglas, usa a mim, Senhor Luiz. Nós somos ferramentas nas tuas mãos, nós somos instrumentos. Nós te pedimos a tua unção, a tua direção, que a palavra venha adentrar nos lares, venha brotar nos corações. Não para a nossa glória, mas para que o teu nome seja glorificado. Nós te louvamos em tudo e te rendemos graça, papai querido. Perdoa as nossas falhas, pensamentos ou palavras que muitas vezes cometemos na tua presença. Mas o Senhor, pela tua graça, tem nos alcançado, e a tua misericórdia tem nos alcançado e tem nos trazido, nos permitido chegar até aqui. Que nessa noite o Jesus Pode, o podcast, venha marcar a vida dos irmãos que estão assistindo, que eles possam dizer que o programa foi um bálsamo, aleluia, que eles possam ter um novo marco nas suas vidas. Talvez os seus relacionamentos familiares, aleluia, sobre o tema que será ministrado aqui, que será tratado. Nós te pedimos, Senhor, que esse tema de tão relevância para os nossos dias possa adentrar nos lares que precisam ouvir a tua voz, e que a tua voz possa selar os nossos corações. Em o nome de Jesus. Amém. Amém. Irmão Abner. Pastor Claudinei, então, nós agradecemos o convite. E como é de costume aqui do nosso podcast, a gente sempre gosta de conhecer um pouco mais o convidado, né? Então a gente gostaria de conhecer um pouquinho de quem é o pastor Claudinei, como começou essa caminhada na fé. Amém. E o senhor fique à vontade para falar. Que Deus abençoe. Na verdade, o nosso público, eu creio que a maioria aqui já nos conhece, né? Mas nós já estamos aqui em Passo Fundo, já está chegando aí a 13 anos, morando nessa cidade. E esta querida igreja, que é a nossa igreja aqui de Passo Fundo, que nos abraçou, Lucas, Abner, Douglas, com tanto carinho. Somos felizes de estar aqui servindo a Deus, servindo a igreja, servindo o ministério junto com o nosso pastor-presidente, o pastor Anjo, a irmã Tânia, e nós somos felizes mesmo por esta igreja que nos abraçou. Meu ministério começou muito cedo, né? Comecei a desenvolver o ministério da pregação desde a minha infância, né? Então já são longos anos aí pregando, né? A gente ainda não aprendeu, está desenvolvendo, mas desde criança a gente então está no ministério e aí servindo a Deus, pregando a palavra do Senhor por todo esse nosso Brasilzão aí, e estamos aí servindo a Deus, né? Agora um pouquinho, né? Estamos reduzindo um pouquinho as atividades, mais devagar, estamos tratando um pouquinho da nossa saúde, mas graças a Deus, aproveitar para dizer que estamos bem, né? Graças a Deus, Deus tem cuidado de nós, tem cuidado da nossa casa, e agradecer já a Lucas, Abner, pelas orações, né? A gente recebe tantas ligações, mensagens de irmãos dizendo, estamos orando, estamos crendo, e eu também estou crendo que Deus é poderoso, né? Tem um tempo determinado para todas as coisas, e agora quem sabe é um tempo para a gente dar uma parada, abastecer um pouquinho aí, como diz, recarregar as energias para continuar. Mas louvamos a Deus, estou com 43 anos, né? Mas como eu disse, desde criança, servindo a Deus, pregando, e estamos aí no nome de Jesus. Aleluia. Pastor Claudinei, o senhor tem falado que sua chamada começou muito jovem ainda, muito novo, né? Sim. Como foi essa chamada, se desenvolver no ministério, né? Chegar até aqui hoje, o pastor, nós creio que muitos irmãos, como o pastor tem falado, já conhecem o pastor Claudinei, né? Já ouviram pregar, eu mesmo testifico que já vi o pastor pregar em escola bíblica de obreiro, na cidade em Erechim, onde eu morava, nos congressos, e muito, né? Vimos Deus usando cada dia mais, e ontem à noite no culto também não foi diferente, nós vemos Deus cada dia confirmando cada vez mais o seu ministério. Como foi esse chamado ainda jovem, né, para instruir os jovens que estão buscando desenvolver o seu ministério também, né?
Na verdade, no meu ministério, como eu disse, essa chama, essa ardência, né, pela obra de Deus veio muito cedo. Jesus me batizou com o Espírito Santo, eu era ainda uma criança, né? Então eu recebi o batismo com o Espírito Santo quando eu ainda era muito novinho, né? E aí essa chama só foi aumentando no coração, né? A minha mãe me conta que numa manhã missionária, isso lá no interior do Paraná, eu acredito que talvez tenha algum dos familiares meus, e ela diz que numa manhã missionária, né, o pregador naquela época desafiava os irmãos doarem alguma coisa para a obra missionária. E disse que ela resolveu doar uma criança que estava no braço. E a criança lá estava eu. E eu me lembro que uma vez, depois já na minha juventude, pregando, viajando, ela, né, conversando com ela por telefone de um outro estado, e aí eu me lembro que eu conversei com ela e ela meio triste, dizendo, mas filho, você está tão longe, né, da mamãe, está aí pregando e por que não volta mais para perto? Eu disse, não, a culpada é a senhora. Foi a senhora que me entregou, mas isso é uma coisa boa, Lucas Abner, por saber que Deus estava, né, naquele propósito cuidando e nada melhor do que sermos cuidados por Deus, né? Então, o meu conselho aí para os jovens que estão iniciando é cada vez mais, né, a gente ter essa comunhão com Deus, de oração, e procurar, né? Eu digo estudar, a gente é resultado daquilo que a gente lê, daquilo que a gente ouve. Então, quando nasce o desejo pela palavra, pelo ministério, seja do louvor, seja da música, da pregação, é correr atrás, fazer a nossa parte, que Deus com certeza faz a dele. Amém. Glória a Deus. Pastor, e hoje o assunto é um assunto bem importante sobre relacionamento familiar. Inclusive a gente vai ter um evento do Ministério da Família, não sei só a data, me fugiu, mas eu vou procurar aqui depois. Pastor, o que a Bíblia nos fala sobre o relacionamento familiar? O que a Bíblia nos ensina e o que ela nos instrui a fazer nesse assunto, que é base para todos nós, né? Um bom relacionamento familiar é uma base tanto para o senhor que é pastor, como para o Lucas que é presbítero. E o que a Bíblia nos diz sobre isso? O que ela nos instrui a fazer? Verdade, Abner. Na verdade é um assunto que nós precisamos falar, né, e trabalhar hoje na igreja, pois é a base da igreja e também da sociedade, né? É interessante, Lucas, Abner, ao Douglas e aos irmãos que estão aqui nos assistindo, durante alguns anos a gente acabou desenvolvendo alguns temas escritos, e aí, Lucas, os meus temas sempre eram voltados para o obreiro, até o Lucas me trouxe aqui um dia escatologia, mas todos os temas que eu havia sempre escrevi eram voltados para escolas bíblicas, né? Escatologia eu tenho, pneumatologia, elementos do avivamento, também tem um outro tema, caráter do obreiro, mas nunca havia escrito um tema sobre família, relacionamento conjugal, familiar. E aí no final do ano passado eu estava ministrando em um evento, e um pastor no final da reunião disse, pastor, o senhor ministra aí em vários seminários para família, congressos de família, seminários para casais, por que não escrever um tema? E aquilo ardeu no meu coração, porque realmente todos os temas eram voltados, que eu digo, para obreiros, mas faltava esse tema. E também já quero aproveitar aqui, mandar um abraço para minha esposa, irmã Silvia, nós já somos aí casados há quase 20 anos, graças a Deus, casamos Amém. muitos novos, né? Eu digo que a minha esposa, a maior parte da idade dela é comigo, né? Mas graças a Deus estamos bem, desse relacionamento, Deus nos deu 3 filhos maravilhosos, e eu sou agradecido a Deus pela vida da minha esposa. Então a gente pode falar, porque a gente convive, né? São 20 anos aí quase de uma feliz união, e nasceu o desejo de eu escrever então sobre esse assunto. Eu até trouxe aqui para compartilhar, e até daqui a pouquinho nós vamos ler um texto, e aí nós escrevemos sobre quando o vinho acaba. É um tema voltado para relacionamento, para a família, e tem tido uma aceitação, sabe, Abner, onde a gente vai nas igrejas, nos eventos. Já é a 3ª edição que eu precisei refazer, mandar para a gráfica, pela aceitação dos irmãos das igrejas com esse tema, por causa da sua importância, né? E nós vamos estar aqui então durante esse nosso momento conversando, interagindo, falando um pouquinho sobre ele. Mas eu gostaria de ler o texto sagrado como base, né, do que nós vamos estar conversando, interagindo. E se você quiser acompanhar na sua Bíblia, aí na sua casa, no Evangelho
segundo escreveu João no capítulo 2, nos versículos 1 em diante, que diz assim: 3 dias depois, houve então um casamento em Caná da Galileia, e achava-se ali a mãe de Jesus, e Jesus também foi convidado. Observe essa pontuação que eu faço aqui, irmão Lucas, é que diz que Jesus também foi convidado. Aí a leitura continua: com seus discípulos para o casamento, e tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhes disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhes disse: mulher, o que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Então ele falou aos serventes: façam tudo o que ele vos disser. E estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma delas levavam de 2 ou 3 metretras. E Jesus então lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala, e eles o fizeram. E tendo o mestre-sala provado a água, transformado em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os servos que haviam tirado a água, chamou o noivo. Versículo 10 diz: e lhes disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, então servem o inferior. Porém tu guardastes o bom vinho para agora. Em cima desse texto, Deus nos deu esse livro, Quando o Vinho Acaba, e eu gostaria já de estar aqui interagindo com o Abner, o Lucas, que é interessante algumas lições do texto, né? Pois o texto está dizendo que Jesus foi convidado para um casamento em Caná da Galileia. Mas é interessante, Lucas, que quando nós olhamos para o capítulo 2, nós vamos ver o versículo 11, João, que foi testemunha ocular do ministério. Diferente de Lucas, que foi um historiador, que pesquisou, de Mateus, né? Mas João foi aquele que caminhou com Jesus. Portanto, João escreve daquilo que ele viu, daquilo que ele observou. E é interessante, então, que João está nesta festa de casamento. E João, aqui no capítulo 2, está nos falando do primeiro milagre que Jesus vai fazer. Só que olha que interessante, Lucas e querido amigo, irmão que está conosco. Jesus vai fazer o seu primeiro milagre, Abner. E aí tem um ditado lá fora, eu acho que vocês já ouviram, que a primeira impressão é a que fica, né? Vocês já observaram, né? Em tudo, né? Sempre o povo diz que a primeira impressão é a que marca, é a que fica. Então, na minha cabeça, quando eu estava escrevendo, eu comecei a imaginar que, já que é o primeiro milagre, porque até então Jesus não havia feito nenhum milagre, no versículo 11, João está dizendo que assim iniciou o seu ministério, principiou o seu ministério, ou seja, a festa em Caná da Galileia, que é a transformação de água em vinho, é o primeiro milagre que Jesus vai fazer. Aí eu começo a imaginar, Abner, já que é o primeiro milagre, é a primeira impressão, por que Jesus não fez lá nas festas das famosas 7 festas que haviam em Jerusalém, como a festa de Páscoa, como a festa de Pentecoste, que vinham todas as nações, as cidades para participar? Só que Jesus não quebra princípios. Jesus quebra protocolos, mas princípio ele nunca quebrou. E qual é o princípio do Pai? O princípio do Pai sempre foi em favor da família, Lucas. Abner, o princípio de Deus, se nós lermos desde o Gênesis até o Apocalipse, Deus nunca quis para si povos, nações, mas Deus sempre preservou e todo o seu projeto foi em favor da família. E eu vou te dar uma boa notícia para você aí na sua casa, se você quiser dar glória a Deus, pode dar glória a Deus, porque o Jesus que nós pregamos é o Jesus que gosta de fazer milagre em família. Amém. É interessante que então Jesus vai fazer o seu primeiro milagre em uma festa de casamento, porque ele não quebra princípio. Então ele não vai fazer lá em Jerusalém, ele não vai fazer em uma das sinagogas, mas ele vai fazer em uma festa de casamento. Por quê? Porque é numa festa de casamento que o moço deixa pai e mãe e se une à sua mulher. É onde a moça deixa pai e mãe e se une ao seu marido. Ou seja, é numa festa de casamento que
que nasce uma nova família. E Jesus gosta de fazer milagre em família. Aleluia. É interessante, aí aproveitando o texto, que diz que Jesus foi convidado, e Jesus foi. Foi convidado para a festa de casamento e Jesus foi. Agora é interessante, Abner, é que quando Jesus é convidado para a festa de casamento, no versículo 3 diz, e tendo acabado o vinho. Ou seja, eles convidam Jesus para a festa de casamento, só que eles convidam Jesus e não sabem que Jesus faz milagre, porque Jesus não tinha feito nenhum milagre. Mas olha que extraordinário. O que eu amo nesse noivo, nessa noiva, é que eles convidam Jesus não interessado no milagre, mas interessado em ter Jesus na festa. O problema da minha geração hoje é que às vezes as pessoas convidam Jesus, mas interessado naquilo que Jesus pode fazer, naquilo que Jesus pode dar, naquilo que pode usufruir do reino e das bênçãos que envolve o reino de Deus. Mas que aprendamos com esse moço, com essa moça, esse noivo, essa noiva, convidar Jesus, não por aquilo que Jesus nos dá, mas por aquilo que Ele é. E Ele é Senhor, e nós nos curvamos à sua vontade. Então eles convidam Jesus, mas não sabem. Jesus vai, mas mesmo Jesus indo, o vinho acabou. E aí eu escrevi esse material para família, principalmente para casamento, para casais. Por que é que o vinho acaba? Ora, Jesus não foi convidado? Foi. Jesus não foi na festa de casamento, Lucas? Foi. Mas a presença de Jesus não isentou do vinho acabar. Pastor Claudinei, eu não entendi, eu vou melhorar para você entender. Não é pelo fato de você convidar Jesus para o seu casamento, para a sua família, que você está isento dos problemas. Não é pelo fato de eu ser pastor, Lucas, que eu estou isento de não ter problemas no meu relacionamento. Não é pelo fato de você ser presbítero, diáconos, obreiros, homens de Deus, mulher de Deus, que a presença de Jesus, mesmo eu convidando, eu estou isento de não ter problema. É por isso que a gente já viu o pastor se separar. É por isso que talvez você conheça homens de Deus, mulheres de Deus que tiveram problema nos seus relacionamentos, porque mesmo eu convidando Jesus, a presença de Jesus não me isenta do vinho acabar no meu relacionamento. Observe que o texto diz que Jesus é convidado e Jesus vai, mas mesmo assim o vinho acaba. Aí alguém pode parar hoje e dizer, mas pastor, então qual a vantagem em convidar Jesus? Porque se eu convido Jesus e o vinho acaba, e se eu não convido o vinho pode acabar, qual que é a vantagem? Sabe qual é a vantagem, querido amigo, irmão? É que quem não convida Jesus para o casamento ou para a sua família, quando o vinho acabar, só tem um caminho: separação, divórcio, destruição na sua família. Agora, para quem convida Jesus, o vinho até pode acabar, mas fica tranquilo, porque o texto diz que Jesus é especialista em transformar água em vinho. Ou seja, os problemas virão, mas Jesus é especialista em transformar esse problema em vitória e em alegria novamente. Glória Pode a falar um Deus. pouquinho, Lucas. Amém. Nós vemos, né, como o pastor tem falado, que Jesus não quebra princípios, né? Nós vemos à luz da palavra, quando a gente olha para a sombra do Antigo Testamento, que Abraão, né? Abraão, sai da tua parentela, né? E sai Abraão, né, para uma terra que ele não conhecia. Nós vemos no Éden, né, Deus criando o primeiro casal, né, Adão e Eva, né? E nós vemos que a palavra vai dizer assim, que eles tornarão uma só carne. E lá quando nós voltamos ao livro de Gênesis, que depois que Adão acorda do sono e ele vê Eva, né, ele diz, essa é a ossa dos meus ossos, carne da minha carne. Ou seja, nós viveremos muito mais tempo com o nosso cônjuge do que nós vivemos com os nossos pais. É verdade. Então, quando nós entendemos isso, né, o pastor Claudinei tem falado agora, tem 20 anos de casado e 43 de ministério. De vida, né? De vida, né? Então, nesse tempo, o pastor já quase viveu mais tempo com a sua esposa Sim. do que com os seus próprios Verdade. pais. E não, a gente não vai deixar de amar os pais, né? A gente continua amando, continua intercedendo pelos pais, eles intercedem pelos filhos, mas na verdade, quando nós saímos de casa, o casamento continua. Nosso pai e nossa mãe continuam eles dois, e nós saímos a desbravar um novo mundo, né? E conhecer também as maravilhas que é o casamento. Pastora Claudinei, nós vemos hoje que a sociedade tem tentado
deturpar, tem tentado tirar a santidade do matrimônio, né? Nós vemos que tem tentado destruir muito o foco do que a célula da sociedade é a família, né? Tudo nasce da família. Na família é que nós somos moldados, no nosso lar, né? Então, nós vemos que a sociedade hoje tem se corrompido muito e tem tentado desvincular a célula máter, né, que é o próprio casamento. Como o senhor vê na perspectiva de igreja, né? Nós sabemos que nós estamos no mundo, mas não pertencemos ao mundo. Mas no relacionamento nós precisamos compreender como é que funciona, né? Porque nós estamos numa sociedade onde nosso dia a dia é baseado em relacionamento. É relacionamento com os amigos, com os familiares, é relacionamento com os vizinhos, com os colegas de trabalho, com a faculdade. Como o senhor vê essa perspectiva que nós estamos olhando a ótica cristã? Tu falou bem aqui, Lucas, dessa relacionamento, né, com a sociedade, de se comunicar com as pessoas. E até eu coloquei aqui nesse material, eu falo de algumas razões pelas quais, né, o vinho acaba nos relacionamentos, né? Eu não vou ter tempo, né? Mas eu falo aqui do primeiro motivo, por exemplo, que é o descontrole financeiro, que infelizmente, né, as maiorias, e esta é uma pesquisa que não é minha, né? Quando eu escrevi ali, eu pesquisei. Hoje a primeira razão, Lucas, que mais destrói casamentos e a razão de divórcios no mundo, né, é o descontrole financeiro dentro de casa, né? E é interessante que diz que o vinho acaba, e por isso que eu gosto do texto, que diz que o vinho acabou, e talvez o vinho acabou porque quem está organizando aquela festa fez as contas erradas, comprou pouco vinho para muita gente. Então, às vezes, a alegria aqui, porque o vinho é símbolo da alegria, está fazendo com que o vinho acabe nos relacionamentos por causa da falta desse controle financeiro. E é interessante, aí eu falo aqui, né, sobre esta pesquisa que foi feita na Universidade de Kansas, nos Estados Unidos, com 4.500 casais, e nesta pesquisa foi descoberto que a maioria dos problemas de relacionamento é por causa do descontrole financeiro. É interessante que quando a gente olha para isso, né, as pessoas acabam não tendo esse controle, e quando entra as dívidas dentro do relacionamento, entram as brigas, né, entram os confrontos. Por isso que nós precisamos cuidar muito bem, né, desse controle financeiro. E aí, quando eu estava estudando e lembrando, Lucas, a maioria das dívidas são contraídas, as pessoas acabam entrando por não estar satisfeito com aquilo que possuem. Um exemplo, a pessoa tem lá um televisor de 50 polegadas, mas ele viu na mídia que surgiu um de 80. Mas o de 50 faz as mesmas coisas, mas por não estar satisfeito vai lá e pega o de 80 e acaba contraindo dívidas. É interessante, por exemplo, um homem, vou falar para nós, e eu acredito que todos os homens que estão em casa aí, que têm os seus autos, né, os seus carros, né? Você quer ver um marido quando ele não está muito satisfeito com o carro, ele começa a andar no seu carro e já começa a dizer, mulher, está vendo o barulho? Mas o carro tem 2 anos só, o carro foi recém tirado da concessionária, aí dá um jeito, vai lá e troca e acaba contraindo uma dívida, né? Um exemplo, né, aí a operadora do seu cartão de crédito liga para você e diz, estou te dando um limite de 10 mil reais. Não, manda, é benção. Perigo. Aí passa em todas as lojas de Passo Fundo, final do mês uma faturinha lá de 10 mil reais. Mas se você só ganha 5 mil, tem que pagar aluguel, tem que comprar comida. Aí eu pergunto, a culpa é de Deus? Não. É do diabo? Também não. É sua porque você fez as contas erradas. Infelizmente, às vezes o vinho está faltando na casa de muitos cristãos por causa desse descontrole financeiro. Mas voltando ao assunto, eu falo aqui também do segunda razão, que é a falta de intimidade, que eu não vou falar, mas eu falo aqui no terceiro ponto, que é a falta de comunicação. E aí que eu chego na pergunta que o Lucas nos fez aqui. Essa comunicação que nós precisamos ter, nós estamos em uma sociedade, então nós precisamos ter dessa comunicação, porque nós vivemos, somos seres que se comunicam. E aí eu coloco nesse material que uma das razões porque o vinho, a alegria está terminando nos relacionamentos, é porque está se terminando a comunicação. Desculpe a minha sinceridade, querido amigo, irmão Lucas e Abner,
Nós somos especialistas para aproximar pessoas distantes, mas nós também somos especialistas para afastar aqueles que convivem conosco. Eu tenho aqui nas minhas mãos uma das maiores bênçãos desse século, o celular. Todos os dias, ou quase todos os dias, eu falo com a minha mãe. Minha mãe me liga, me faz chamada de vídeo. O meu pai faz 5 anos que está numa cadeira de rodas por causa de uma AVC, e eu vejo quase todos os dias. Ou seja, uma bênção para aproximar pessoas. Mas nós precisamos cuidar, porque infelizmente isso aqui nos aproxima de gente tão distante. E eu estou mais ou menos mais de 700 quilômetros longe dos meus pais. Então é uma bênção para aproximar pessoas, mas precisamos cuidar para não afastar aqueles que convivem dentro de nós. Sabe, Abner, um dia o meu filho estava na mesa fazendo uma tarefa da escola. E aí eu estou num outro cômodo da casa e eu recebo uma mensagem. E quando eu olho para a mensagem, estava escrito, filho Isaac, é o meu filho. E na mensagem ele me perguntando algo que ele estava escrevendo. Eu me levantei, fui até ele e disse, filhinho, não faz mais isso. Papai está dentro de casa. Então se levanta e vai e pergunta. Porque se daqui a pouco eu respondo pelo WhatsApp, eu acabo afastando. Nós precisamos ter cuidado, principalmente no nosso relacionamento conjugal. Nós precisamos comunicar com o nosso cônjuge. Por quê, pastor? Aí entra a sociedade. Porque às vezes se perde a comunicação dentro de casa, mas lá no trabalho tem um colega que está a fim de se comunicar. Tem uma amiga que está a fim de se comunicar. E quando eu falo isso, Abner, eu não estou me referindo apenas ao cônjuge, ao esposo, à esposa, que é um perigo grande de se perder a comunicação, mas também entre pais e filhos. E há um exemplo na Bíblia que eu coloquei nesse material, que é o exemplo de Davi, que está lá em 2 Samuel, no capítulo 13. Davi, como rei, foi um dos mais extraordinários que eu já li e admiro na Bíblia. Até hoje, se você for a Israel, ele é honrado, amado, porque como conquistador, não houve outro rei como foi o rei Davi. Porém, como pai, foi o maior fracasso, porque ele conseguiu pessoas, reinos, trazer para perto de Jerusalém, alargar as fronteiras de Jerusalém. Mas, infelizmente, ele afastou quem estava dentro da sua casa. E a Bíblia diz em 2 Samuel, capítulo 13, que um dos seus filhos, por nome de Aminon, se apaixona pela própria irmã chamada Tamar. Só que Aminon não tem relacionamento com o pai. Não há comunicação com o pai. E quando se perde essa comunicação e que entra a sociedade, como tu disse, que entra o mundo, e o mundo jaz no inimigo, infelizmente. A Bíblia diz que então Aminon tem um amigo, só que esse amigo é sagaz, é astuta, é maligno. E aí, em vez dele pedir conselho para o pai, ele pede para Jonadab. E qual que foi o conselho? Força a tua irmã, deita-te com ela. E todos nós conhecemos que acabou com a vida de Tamar, acabou com a vida de Aminon, porque ele foi morto pelo próprio irmão, e acabou com a vida de Davi. Portanto, meu conselho, não perca a comunicação, pai, com seu filho, não perca a sua comunicação dentro de casa, porque se nós não nos comunicarmos com os nossos dentro de casa, há uma sociedade que, infelizmente, aí eu chego na sua pergunta, jaz no maligno, e aí pode interferir e trazer prejuízo para a nossa casa. Mas que o sangue de Jesus nos brinde a nossa casa e que nós não venhamos perder essa comunicação dentro da nossa família. Que bênção, né? Nós vemos, pastor, pelos princípios da Bíblia, né, que há uma recomendação quem deseja ser obreiro, né? Todos nós almejamos o reino dos céus, né? Mas muitos também almejam trabalhar para o Senhor aqui na terra, né? E nós vemos que a recomendação dos obreiros é que, primeiramente, governe bem o seu lar, né? E nós vemos que há uma dificuldade governar bem o seu lar, porque são ideias diferentes. Dois seres humanos com criações diferentes, com pensamentos diferentes,
né, o momento que se unem debaixo do mesmo teto, certamente vai dar faísca, né? É verdade. Mas Lucas, o que fazer com esses momentos, né, pastor, que nem todos os dias são flores, né? Mas como a gente pode pedir orientação divina, buscar a orientação na palavra do Senhor? Nós vemos que o pastor tem desenvolvido esse material que também pode apoiar, né? Depois a gente pode divulgar aqui o contato para quem quiser adquirir esse livro. Pastor, como é que a gente pode buscar cada vez mais para a gente melhorar quanto esposo para minha esposa, esposa para o meu esposo, pai para o meu filho, filho para o meu pai? Verdade, Lucas. Eu digo sempre que os anos mais difíceis do relacionamento são os seus primeiros anos, porque é quando as diferenças. Os primeiros meses, Abner, é uma maravilha, né? É amor, é love, mas aí passa os primeiros meses, começam a aparecer as diferenças. E como você disse, nós somos seres pensantes, então são duas cabeças, duas criações diferentes convivendo dentro da mesma casa. Por isso que eu digo que os primeiros anos são os anos mais difíceis. E aí, se a gente vence os primeiros anos, aí é bênção, né? Mas eu digo sempre que nós, quando casamos, nós fazemos uma promessa, fazemos uma aliança. E essa aliança a gente não pode esquecer. Que a aliança é feita não apenas diante do pastor, não apenas diante dos padrinhos, mas principalmente diante de Deus. E ali, a aliança que a gente faz é conviver até que a morte os separe. Então eu decidi ser marido da minha esposa, ser casado com ela, cuidar dela. E é claro que eu preciso ter isso em mente no meu dia a dia, porque teremos dificuldades, todos nós teremos conflitos, e isso é normal, como eu disse. São duas cabeças pensantes, são duas pessoas com gênios diferentes, um é mais calmo, o outro é mais ativo, né? Mais nervoso, mas eu decidi, né, ser marido dessa esposa, dessa mulher que eu escolhi, né? Eu decidi ser casado, e é isso que nos mantém. Claro, com a bênção de Deus, a gente prevalece e permanece. Mas falando sobre isso, né, aparecem esses conflitos e às vezes nós permitimos que esses conflitos venham. Eu coloco aqui uma das razões também por que o vinho acaba, que é a interferência de terceiros, principalmente quando a gente acaba se casando. E aí eu sempre digo que há uma norma na Bíblia, e esse versículo, Lucas, não está aí por acaso. Deixa pai e mãe e se une à sua mulher. Deixa a moça, pai e mãe, se une ao seu marido. Isso aí é um texto bíblico que às vezes a gente se esquece. E aí por que às vezes o vinho acaba? Porque a interferência do pai. É a mamãe, né? Que a filha não conseguiu cortar um umbigo umbilical ali, entendeu? O cordão e corre lá para a mamãe. E a mamãe acaba se interferindo. Aí há o problema hoje, né, dos bichos papão, a sogra, né? Graças a Deus eu não tenho problema, mas porque às vezes a sogra ou o sogro acaba interferindo nesse relacionamento, e eu sempre digo e coloco aqui, alguém pode interferir quando é pedido. Por exemplo, se o rapaz, a moça que se casou está com dificuldade de pedir ajuda, aí o sogro, a sogra, o pai e a mãe podem interferir. Mas há um problema maior, principalmente para pessoas que já estão num segundo relacionamento. E esses casos, eu já tenho aí atendido algumas pessoas dos problemas de interferência, quando eu digo de terceiros, por exemplo, são de filhos. Porque às vezes esse casal, né, que infelizmente não deu certo, acaba indo para um novo relacionamento, mas tem filhos. E aí acaba tendo problema, porque filhos acabam interferindo nesse relacionamento e dando problema. Eu preciso dizer algo aqui, talvez seja muito forte, mas eu gostaria que vocês me entendam. Eu amo meus filhos, os meus 3, mais do que tudo. Mas antes deles, eu amo a minha esposa. Porque um dia, esses meus filhos, como disse Lucas, vão crescer, vão seguir a caminhada dele. E eu ensino para os meus 2 meninos, e para a minha menininha ainda é muito pequena, né? Mas para o Isaac, pega o exemplo do pai. O dia que você casar, tu vai cuidar, né? Tu vai honrar, assim como o papai honra a sua mamãe, né? Então esse é aí um recado, mas que precisa dizer, né? Porque às vezes acaba interferindo, porque a mãe acaba, né, deixando o pai, o marido de lado por causa do filho. Ame seu filho mais do que tudo,
Mas primeiro honre seu marido, e você, mulher, né, honre o marido, e o marido honre a sua esposa. É importante, irmãos, a gente falar que o pastor Claudinei não está falando para abandonar os pais, tá? Quando casa. Né? Às vezes a pessoa pode entender errado, né, pastor? Jamais. Mas depois que a pessoa, o homem ou a mulher casa, o cônjuge vira a prioridade, né, pastor? Isso aí. E, então é importante os irmãos também entenderem isso. É verdade, não jamais, né? Sabe que tem um texto, quando o Abner falou disso, e eu falo num outro material que eu ministro na ZBO, ou ministrava, né? Agora eu estou mais por casa, e eu falo sobre honrar pai e mãe. E essa é uma grande verdade, né? Há um princípio bíblico de honrar pai e mãe. E um dos textos mais lindos sobre isso, Abner, é quando Jesus está na cruz. Jesus está morrendo e Jesus está preocupado com Maria que está no pé da cruz. E o que Jesus faz? Jesus olha para João e diz assim, para João, que era um amigo dele, diz, eis aí a tua mãe. Sabe que na verdade Jesus está dizendo? Eu estou morrendo, mas eu aprendi uma coisa, eu estou morrendo, mas eu vou, né, aqui no momento, quer dizer, Jesus está na cruz, morrendo, e está preocupado quem vai cuidar. Isso é honrar pai, isso é honrar a mãe. Aí Jesus está dizendo, João, a partir de hoje, cuida da minha mãezinha como se fosse eu. Eis aí a tua mãe. Isso aí, por isso que eu volto a dizer, e foi muito bem o que o Abner colocou aqui, e você precisa entender. Você precisa honrar pai e mãe, jamais, né? Porque infelizmente, desculpe a sinceridade, aí chega a velhice e às vezes o filho, né, esse pai, essa mãe que tanto cuidou desse filho, acaba jogando lá em um orfanato, em um asilo e desprezando. Não faça isso. Ah, pastor, mas lá é bem cuidado. Eu acredito que o cuidado maior é de um filho para com seu pai, tá bom? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. E nós vemos, né, pastor, que é uma recomendação também, né, que vós maridos amai-vos as vossas esposas como Cristo amou a igreja, né? Então nós vemos a santidade que há no ato do casamento, do matrimônio, né? Pastor, se puder discorrer para nós sobre esses princípios do casamento, princípios do matrimônio que o senhor percebe que nos seus dias de pastor, a gente entende que talvez muitos foram os aconselhamentos, né, que o senhor já tem dado com experiência do seu próprio casamento. Quais são os princípios que nós podemos destacar para um casamento sólido, eficaz, né, na presença do Senhor? Nós já vimos que o senhor falou que, né, convidarmos Jesus, né, e não nos isenta de passarmos por provações e dificuldades, pois na mesma festa onde tinha Jesus acabou-se o vinho, né? Mas princípios essenciais para nós termos no nosso casamento. Eu gosto daquela passagem que a Bíblia fala sobre construir uma casa na areia e outra sobre a rocha. Felizmente, muitos relacionamentos são construídos em cima da areia. E aí vem os vendavais, vem a tempestade e acaba esses relacionamentos ruins. E aí existem alguns princípios. Claro que primeiro é o amor, mas existem outros princípios como respeito, né, a valorização do cônjuge, né? O problema é que hoje nós estamos vivendo em uma sociedade, né, e eu digo, é tão corrido, né, todos nós precisamos trabalhar, correr, e às vezes nos esquecemos que a pessoa mais importante está dentro da nossa casa. Convive conosco todos os dias e nós precisamos disso. Como eu disse também da comunicação, são alguns princípios da Bíblia para que nós mantemos aí um casamento firme. Lembrando, sabe, Lucas, Abner, que é um dos textos mais lindos da Bíblia, que é aquele texto que diz que o cordão de 3 dobras não se quebrará facilmente. Ou seja, o marido é o primeiro cordão, a esposa o segundo, mas o terceiro é Deus, né? Nós temos Deus, teremos sim problemas, né, no nosso relacionamento, mas pode ter certeza que com a presença de Deus, de uma vida, né, fazendo a nossa parte como esposo, você mulher fazendo a sua parte como esposa, teremos sim um casamento abençoado. Dificuldades? Teremos, né? Mas como eu disse, talvez alguém que possa estar enfrentando, talvez algumas dessas razões o vinho acabou no relacionamento de alguém que está aí nos ouvindo ou vai nos ouvir, talvez por causa do descontrole financeiro, talvez por causa da falta de intimidade, que eu não posso aqui comentar, mas está no nosso material, talvez por causa da interferência de terceiros, né, interferindo no seu relacionamento, talvez por causa do ciúme, que eu não tenho, né, tempo para falar,
né? Mas a gente fala aqui, talvez por causa da rotina, que esse casamento caiu numa rotina. Ou seja, são tantas razões porque fazem com que o vinho acabe. Mas a palavra de Deus essa noite, Abner, Lucas, para você que está aí na sua casa, se o vinho, a alegria terminou no seu relacionamento, se você tem Jesus, fica tranquilo. Jesus é especialista para transformar água em vinho. E o texto diz que o vinho da última foi melhor. Então Jesus pode fazer muito mais pela sua casa, pelo seu relacionamento, pela sua família, pelos seus filhos, e esse vinho pode ser muito melhor do que aquele que você já viveu há anos atrás. Amém, aleluia. Pastor, nós queremos mandar um abraço para os irmãos que estão acompanhando, né? Isso. O irmão Abner vai citar o YouTube, né? Acredito, irmão Abner. Eu vou citar depois o Facebook. Temos bastante irmãos acompanhando, bastante telespectadores conosco. Amém. Meus irmãos, estamos aqui com os nossos irmãos do YouTube. A Nicole Prado, que é a esposa do Lucas, está nos acompanhando. Deus abençoe a irmã Nicole. A irmã Dianete, a irmã Rosana, que também está sempre conosco. A irmã Mara Roque, que também está conosco, sempre nas transmissões. Deus abençoe a irmã Mara Roque. A irmã Rosemary também está conosco. Deus abençoe. O irmão, eu não sei se eu vou ler certo, Leo 6 Rodolfo, não sei se é o seu parente. Não sei se é Leonardo, que está com... Aqui, ó. Deve ser seu parente. Leozés, perdão. Meu sobrinho. Abraço, sobrinho. Lá de Curitiba. Deus abençoe, irmão Leozés. O irmão Adelido. Prazer em assistir o meu cunhado, o pastor Claudinei Rodolfo. Irmão da irmã Silvia. Adeildo. Opa, um nome meio complicado. Da Fazenda Rio Grande, do Paraná. Deus abençoe, meu irmão. O irmão Gilceu Souza também está conosco. Deus abençoe. E a irmã Michele Rodolfo. Lá de Curitiba também. É, minha sobrinha. Então aí temos os parentes. Deus abençoe a família. Família está em peso. Deus abençoe, meus irmãos. Um abraço. Saudade. E também eu recebi uma foto aqui, Lucas. Não é só tu que recebe foto agora. Aí, o irmão Fabrício está nos acompanhando e mandou uma fotinho aí, ó. Olha só que bênção. Agora temos ele e o irmão Noel. Deus abençoe. Deus abençoe, irmão Fabrício. Muito obrigado pela fotinho. Deus abençoe os nossos irmãos que estão pelo YouTube. E que os irmãos continuem conosco nessa noite. Deus abençoe. Nós temos mais alguns irmãos também aqui no Facebook, né? Nós temos a irmã Solange Bentivoglio, diz assim, na escuta, glória a Deus, amém, irmã Solange, Deus abençoe a sua vida. Temos também a irmã Tânia Tambozes Zanfira, né? Acho que o irmão Abner conhece. Conhece. Esposa do pastor Ângelo, né? Mãe do irmão Abner. Deus abençoe a nossa pastora. A irmã Nicole Menla, que aqui ela está assistindo no YouTube e no Facebook. Deus abençoe minha esposa. Também a minha irmã Letícia Menla, que Silvestrine, né? Ela e meu cunhado Thiago lá em Erechim, que Deus venha abençoar grandemente. O irmão Fábio Lima está acompanhando. O irmão Fábio, Deus abençoe a sua vida. O irmão Eliel Roque também, né? Deus abençoe o irmão Eliel. O irmão Moisés Ribeiro está acompanhando também. Paz do Senhor, irmão Moisés. Ele diz assim, a paz do Senhor Jesus, meus irmãos, amém. A irmã Eunice de Lima dos Santos, né, esposa do pastor Almerindo, né, Deus abençoe também. Eles fazem um trabalho muito lindo com as famílias. Verdade, há anos. São uma bênção do Senhor. Temos a irmã Celita Urbano, é tia da minha esposa, minha tia também, comadre de casamento, Deus abençoe. Toda a família Urbano, tio Jandir, né. Também irmão André e Emanuele, Deus abençoe. Pastor Rude, irmã Maria Cândida Gomes estão acompanhando, diz assim, que trio de peso esse, hein? Um abraço, pastor Claudinei. Pastor Rude. Amém. Amém. Deus abençoe, pastor Rude, né? Receba o nosso carinho. A irmã Lilian Kelly Ribeiro Gonçalves, esposa do irmão Douglas, do tio Douglas, né? Que Deus abençoe. Eles fazem um trabalho muito lindo com as crianças. E logo mais, acabando o podcast, às 10 horas, você fique ligado, tem a IBF Online, né? Uma programação especial para o mês das crianças. Temos a irmã Íria do Amaral, diz assim, a paz do Senhor, querido pastor Claudinei Rodolfo. Que Deus continue te abençoando e vai ter vitória. Amigo que temos, agradecemos a Deus pela amizade que temos. Amém. Um abraço aos irmãos de Condor. Olha só, eles assim que estão assistindo todos, com toda a família e os filhos, no caso. Um abraço, né? À família Amaral. Deus abençoe. Amém. Irmão Rafael Begoto, lá de Erechim também. Deus abençoe, irmão Rafael. Né? Transmita nosso abraço para o irmão Dulcimar também, lá da congregação do estado do Chile. Né, irmão Jonatas Rezende diz assim, grande pastor Claudinei, saudades de ouvi-lo, abraço amigo. Deus abençoe, né, amém, Deus abençoe. A irmã Lorena Silva também diz assim, a paz do Senhor, irmãos. Temos aqui a irmã Ivan José Rezende, bênção esse pastor. Deus abençoe, obrigado, irmão. Olha, temos a irmã Juliana Martinelli Flores, também diz assim, a paz do Senhor, irmãos.
Temos tantos irmãos que estão acompanhando, né? Irmão Josias Moraes também, a irmã Leni Rodolfo. Aqui nós recebemos no WhatsApp também alguns irmãos que estão mandando mensagem. Vamos ver aqui, a minha mãe assim, ó, estamos em escuta, bênção de Deus, irmã Ivone, evangelista na cidade de Erechim, que Deus abençoe. Temos o irmão Noé Ribeiro, lá de Cacique Dobre, todo o podcast, nós já estamos indo para o episódio número 13 semana que vem, todos os podcasts ele manda fotinho e diz assim, tá uma bênção o programa, toda vez ele manda, que Deus irmão abençoe. Noé, isso, Noé. Deus abençoe, irmão Noé. Irmão Noé, irmã Isabel, né? Isabel, Deus abençoe. abençoe. E tantos outros que estão acompanhando. Irmão, se nós falharmos com você aqui de não citarmos o nome, lembre-se que mais importante que eu e o Abner citar o teu nome, é o teu nome ter sido citado no livro da vida. Né? Esse não pode faltar. Se nós falharmos aqui, nos perdoe. Né? Jesus disse assim, perdoar 70 vezes 7. Então, se nós falhar hoje, nós temos muitos outros podcasts aí para mencionar. Para nós já ganharmos tempo, né, nós queremos agradecer ao pastor Rodolfo, a Claudinei que esteve aqui conosco, e nós temos um mimo do programa, como é de costume nós entregarmos aqui. O senhor vai gostar por expediente aqui, pastor. Um cevador, né, aqui do Jesus Pode. Muito então, obrigado. É um mimo simples, mas a gente acha que é útil, né? Mas com para certeza. Que Deus venha... Paranaense meio gaúcho, né? A gente acaba usando, hein? Paranaense é barriga verde, né, professor? Não, eu acho que é o Catarina. Ah, entendi. Que Deus abençoe tantos que estão acompanhando, então nós agradecemos. Pastor, nós estamos chegando ao término do nosso podcast, né? Nós queremos ouvir mais um pouquinho, tá tão gostoso o assunto, mas nós sabemos que o senhor também tem outros compromissos, talvez mais tarde, e nós queremos continuar, né, falando sobre esse material que o senhor tem feito, né, esse livro que está aqui disponível conosco. Como é que nós podemos adquirir esse livro, pastor? Inclusive, uma irmã perguntou aqui, pastor. A irmã Rosana perguntou como é que ela pode adquirir Entramos o seu material. contato com o seu WhatsApp, pastor? Isso. Os mais longe a gente tem aí, né? Daí pode ser online, a gente tem ele em PDF e aí tem um outro nome que agora me esqueci, ele é o pessoal que olha. Mas os irmãos de Passo Fundo aqui mesmo na sede, né? Pode nos procurar e também pelo meu celular. Né? E aí a gente está sempre por aqui, tá bom? Então, de repente, eu vou até ser ousado e vou pedir para que quem tiver interesse em adquirir esse material possa talvez entrar em contato nas suas redes sociais, né, pastor? Isso. Para não encher o WhatsApp, deixa lá uma mensagem, um Messenger, talvez no Instagram. Procura lá, pastor Claudinei Rodolfo. Isso. E peça sobre o material, o pastor estará repassando. Eu creio que é um material que vai edificar muito a sua vida, né? E quanto nós mais nos prepararmos, melhor nós estaremos para enfrentar as lutas diárias. Quando a gente fala lutas, não é que o casamento é uma luta, irmão, é só vitória, né? É verdade. Mas nós enfrentamos os dias de uma forma melhor, né? Porque nem todos os dias são vermelhos, azuis, tem dias que são cinzas. E esses são os dias importantes da nossa vida, que nós também precisamos saber como lidar. E quando nós buscamos na palavra do Senhor, buscamos um material de auxílio, buscamos uma orientação pastoral, nós possamos enfrentar todos os dias e com mais alegria. Pastor, ainda discorrendo sobre esse assunto, suas considerações, né, sobre relacionamento familiar. Nós sabemos que tem vários... digamos, temas dentro do relacionamento familiar. O senhor falou sobre a gestão familiar, gestão orçamentária da família, que muitos casamentos hoje têm enfrentado dificuldades pela má eficiência dos recursos financeiros, né? Onde acaba ocasionando separações. Outrora, ouvi um irmão falar que a pessoa faz as contas por si próprio, depois ela diz que é tudo culpa do devorador, né? Coitado do devorador, se o devorador passar perto, ela é capaz de pedir emprestado para ele também, né? Então nós vemos que são vários a questão razões da comunicação. Não é só o comunicar no sentido grotesco da palavra, mas pedir como o cônjuge realmente está, se interessar, saber como é que está, porque às vezes nós estamos num dia que a gente quer ficar mais quietinho, mais eu digo acolhido, esse né? Comunicar não é só apenas, né, conversar, mas também o dizer um eu te amo, né? Sim. Às vezes quanto tempo o marido aí que não diz para a esposa eu te amo, ou a esposa não diz. Então isso faz parte da comunicação. Nós somos seres, lembrando, somos seres racionais, nós precisamos comunicar, né? Eu digo, às vezes quando não se comunica dentro de casa, tem um terceirinho lá, né? Às vezes o marido, a esposa ali não gosta muito de se comunicar, mas se vai para o trabalho, tem uma coleguinha lá que quer se comunicar. E aí pode ter problema nesse relacionamento. Não vamos perder a comunicação e principalmente a nossa comunicação com Deus, né? Amém. Pastor,
Irmão Abner, acho que o irmão Abner tem uma pergunta. Amém. também. Na verdade, não, mas a gente quer agradecer, pastor, por o senhor ter aceitado o convite. Nós sabemos que o senhor tem passado aí por algumas provas, né, alguns probleminhas de saúde, mas nós cremos que Deus é maior do que todos esses problemas. E também o senhor estar aqui já é um milagre, né? O senhor já passou por alguns problemas de saúde também ali na época da pandemia. E nós louvamos a Deus pela sua vida, por o senhor estar aqui, poder estar comentando conosco. O pastor Claudinei, para os irmãos que não sabem, é pregador da palavra, já pregou em vários estados do Brasil. Não sei se já saiu do Brasil alguma vez. Olha aí, que benção. Então, nós agradecemos, pastor, pelo convite, e nós cremos que Deus já operou um milagre e vai continuar operando na sua vida e na sua família também. Então, Deus abençoe sua vida, nós agradecemos por ter aceitado o convite. Na verdade, eu que agradeço ao Abner, ao Lucas, ao Douglas, e dizer que foi um prazer poder estar com vocês, conversando, compartilhando desses momentos aí. E até voltando aqui ao assunto, alguns dias atrás alguém disse: o pastor parou. Não, ainda não parei, não, irmãos, ainda estamos vivos aí, graças a Deus. E até alguém, um dia uma irmã até chorando, disse: o pastor não vai mais pregar, não vai mais ministrar, né? Acabou. E aí até querendo culpar, a doença parou. Não, a doença não para, o diabo muito menos para a gente, mas às vezes Deus nos para, né? E sabe, eu há dias atrás levei um susto, porque o meu menino, o Israel, já está com quase 6 aninhos. E eu, na verdade, numa da fase, quando ele nasceu, eu estava viajando muito, Lucas, sabe? Foi uma das fases que eu mais viajei no meu ministério. Eu me lembro que às vezes eu saía aqui, pegava o voo da Azul na quinta-feira e voltava, chegava na segunda-feira à noite. E aí, um dia eu levei um susto. Eu falei: meu Deus, esse menino já está tão grande, parece que eu não aproveitei. Então, às vezes, Deus nos faz parar para a gente aproveitar esse tempo na família. E hoje tem sido, né, tenho entendido, nos primeiros momentos não foi muito fácil entender esta parada, mas agora entendi que é um processo de Deus e eu estou aproveitando com a minha esposa, meus filhos, como eu disse ontem, né, um laudo que, como o médico disse, pode viver 50 anos, mas amanhã pode ter uma morte súbita. Mas então vamos aproveitar e viver, sabendo que Deus tem o controle da nossa vida. E como disse o Abner, a gente já passou por tanto, então não acredito, e os irmãos podem ficar tranquilos que a gente vai, né, morrer agora, né? Eu digo, Deus nos guardou de um infarto, 2019, 2020, como citou o Abner, né, veio a pandemia, quase morri lá no São Vicente, né? Aí ficando aqueles dias internado por causa do problema da pandemia. Aí veio 2022, mais um problema de infarto, 23, mais um, e agora 24, mais um problema sério de coração. Não acredito que Deus nos guardou para terminar agora. Então é um tempo, uma fase, mas Deus tem cuidado de nós. E mais uma vez, louvar a Deus pela igreja de Passo Fundo, pelo nosso pastor, presidente, pastor Anjo, Mantani, ministério, que tem cuidado tão bem de nós, que tem aí nos ajudado, né, com palavras em todos os sentidos e principalmente nas orações. Foi um prazer, minha gratidão a todos nossos amigos, irmãos, aos familiares que eu vi que estão lá em Curitiba. Deus abençoe, saudade de todos, aos irmãos aí das cidades Condor, né, Erechim, Deus abençoe a todos os irmãos no nome de Jesus. Amém. Pastor, nós já agradecemos ao Senhor, né, por estar aqui conosco nesse momento, Deus ter proporcionado, né? Nós falamos no início do programa que nós tentamos com o pastor Claudinei várias vezes, mas acabava que a agenda não conciliava, e hoje Deus proporcionou que o Senhor estivesse aqui. E nós queremos ter um propósito, essa palavra que o Senhor trouxe, para abençoar as famílias, abençoar os lares e abençoar os relacionamentos conjugais, né? Nós queremos pedir, pastor, se o Senhor pode orar para os irmãos que estão em casa, né? Abençoar as famílias através dessa oração. Amém. Como eu disse essa noite, como a gente trabalhou nesse tema, né? Mesmo nós convidando Jesus, a presença de Jesus não nos isenta de passar por adversidades, né? A presença de Jesus não isentou do vinho acabar. Mas como eu disse, o Jesus que nós falamos aqui é um Jesus que gosta de fazer milagre em família. Por isso que ele faz o primeiro milagre do seu ministério foi em uma família. E esse Jesus,
continua fazendo milagre em família. Então talvez alguém parou, que está com problema, talvez seja num relacionamento, talvez seja dentro da sua casa, né, do relacionamento com os filhos, ou quem sabe de uma doença que você esteja aí enfrentando alguma adversidade dentro da sua casa. Eu quero te dizer essa noite, junto aqui com o Lucas, o Abner, o Douglas, o Jesus que nós ministramos aqui, é um Jesus que gosta e quer fazer milagre na sua casa, na sua família. E como nós lemos o texto sagrado, diz o texto que então Jesus transforma a água em vinho, ao ponto de se surpreender ali os convidados e dizer, não, o melhor está no fim. Então Deus pode fazer isso no seu casamento, na sua família, no nome de Jesus. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos por esse momento, Senhor, que nós estivemos aqui conversando, interagindo com os teus filhos, com os nossos irmãos, acerca desse tema tão importante que é relacionamento conjugal, familiar. Nós sabemos, Senhor, o quanto Satanás, o nosso adversário, anda, Senhor, lutando para destruir os relacionamentos, para destruir as famílias. Porque se destrói uma família, se destrói uma igreja, se destrói uma sociedade. Mas, Pai, nós pedimos agora no Teu nome que o Senhor possa brindar esse casamento, brindar esta família. Que nenhuma flecha do diabo, Senhor, nenhum pensamento contrário tenha poder sobre esta família. Essa família, Senhor, que me ouve agora é abençoada. Esse relacionamento em que as estruturas já estavam abaladas. Oh, glória, Pai, pelo poder do Teu nome, Senhor, nós ministramos a Tua bênção para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Amém. Queridos irmãos, nosso podcast tem chegado ao fim. O podcast, episódio número 12, Relacionamento Familiar. Semana que vem teremos mais um episódio, se Deus nos permitir. Se Ele não nos permitir, nós estaremos na glória, né, na primeira fileira do coral celestial, cantando Santo, Santo é o Senhor. Mas se Ele nos permitir, nós queremos estar aqui contigo novamente, com a tua família, pedindo a tua permissão para adentrarmos no teu lar. Nesse momento de 1 hora, é um podcast, é um bate-papo, mas é um momento de culto ao Senhor. Quando nós paramos, nós cultuamos ao Senhor, né? Nós saímos um pouco da formalidade às vezes, né? E entramos num outro clima um pouco diferente para abençoar a tua vida. Então, se você se sentiu abençoado através dessa programação, eu te convido a compartilhar essa programação no Facebook, no YouTube, mande no grupo do WhatsApp dos seus familiares, né? Para que o programa possa alcançar mais almas. Não é por nós, não é por força, não é por violência, mas é pela ação do Espírito Santo. Mas nós temos que fazer a nossa parte, né? Nós temos que levar a palavra do Senhor. Agradecemos o irmão Abner, que está aqui conosco sempre, né? É âncora da programação. Irmão Douglas Vieira, pastor Claudinei, pastor Mauro Bonato, a minha esposa, irmã Nicole, a todos os irmãos da equipe do podcast Jesus Pode. Que Deus abençoe a sua vida. Que a graça de Deus, o amor de Cristo Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Nós dizemos juntos Amém. Amém. A paz do Senhor. Nós vamos cantar um hino muito conhecido e nós queremos ouvir todas as vozes cantando conosco. Nós vamos pronunciar uma palavra que significa louvor ao Senhor. É a palavra aleluia. E você vai soltar nos coros, bem forte, cantando conosco, adorando a esse Jesus maravilhoso. Aleluia. Os céus declaram a sua glória, no firmamento o seu poder, maravilhosas obras de suas mãos. Oh, como é grande o seu amor! Eu vejo a noite e o amanhecer, em gratidão eu canto, aleluia. Cante. Aleluia, 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 aleluia. Em nossa vida acontece. E mesmo em dias difíceis, que até pensamos em desistir,
Tu és a força que nos faz prosseguir diante do seu grande amor e de tudo que podes fazer. Eu posso crer numa amanhã melhor e cantar. Aleluia, 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 aleluia. No nosso dia a dia, o trabalhador que volta ao lar, o doente que se curou, são providências celestiais. Uma criança quando vai chorar, ganha um presente e vai se alegrar. Assim eu sou feliz cantando aleluia. Pela cruz, nossa salvação. Sou grato pelo seu amor, que lá na cruz se revelou, trazendo ao perdido salvação. Sou grato, pois ao ressurgir, disse Jesus que há de vir e ao céu nos levará. Aleluia. Sempre haja paz nos corações, que reine o amor, que nada nos impeça de sonhar. Que Deus nos guarde de todo mal e nos ajude a caminhar, e o mundo todo cante aleluia, aleluia. Toda honra, toda glória a esse Jesus maravilhoso.